Foi na escuridão do século XIX, no abismo das teorias materialistas, que o Espiritismo surgiu como um sol no amanhecer de uma nova era. Tendo Kardec exarado em prolegômenos deste mesmo livro que havia chegado os tempos anunciados pela providência, e eles, como os ministros de Deus e agentes de sua vontade, vieram instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. O Livro dos Espíritos contém as questões mais palpitantes do pensamento histórico, analisadas pelos imortais, aqueles que nos antecederam. É síntese de sabedoria em todos os sentidos, que as conquistas da ciência contemporânea vêm a cada dia confirmando na nossa época. É um livro escrito com clareza e acessível a todos. Tem resistido às revoluções que aconteceram nos séculos posteriores à sua edição, que foi realizada a primeira naquela manhã de 18 de abril de 1857, em Paris, na Palais Royal, iniciando desde aquele momento uma nova era para a humanidade, a era da imortalidade. Assim, o Livro dos Espíritos surgiu como um diamante para esclarecer e iluminar as consciências terrestres. Projetou claridades incomparáveis nos intrincados problemas que dizem respeito a cada um de nós, porque ele vem nos esclarecer a respeito da nossa origem, quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Convido-os à sua leitura. Aqueles que desejarem, meditem sobre o seu conteúdo e certamente serão surpreendidos pela convocação de uma renovação intelecto-moral que nos conduz a cada dia sermos melhores do que nos dias anteriores. Conheça o Livro dos Espíritos, que neste ano completa 164 anos da sua primeira edição. Meus amigos, eu sou Orson Peter Carrara, de Matão, São Paulo, a terra onde laborou Cai Barchup. E me junto a vocês nesta data significativa de 18 de abril, esta data histórica e grata ao coração de todos nós, os espíritas de todo o planeta. Data de lançamento de O Livro dos Espíritos, lá em 1857. Portanto, há 164 anos. E data também que se alcança os 11 anos do Núcleo Espírita Chico Xavier, em Niterói, no Rio de Janeiro. Fundado por amigos dedicados, já tive a oportunidade de estar presencialmente e também virtualmente. É uma alegria desfrutar deste momento de alegrias, tanto pela lembrança carinhosa de O Livro dos Espíritos, como também pela fundação do Núcleo. E, naturalmente, que O Livro dos Espíritos, esta obra incomparável que nos orienta a vida, tenho o meu exemplar em mãos aqui, para destacar a importância deste livro na história da humanidade, mudando todo o entendimento sobre a origem da vida. Afinal de contas, as perguntas que atormentavam a mente humana já estão respondidas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? O que estou fazendo aqui? Qual o objetivo de viver? São perguntas que a doutrina espírita responde com muita objetividade, clareza e, naturalmente, embasado no bom senso, no raciocínio, na lógica, convidando os adeptos do Espiritismo a pensarem, a refletirem sobre esses conteúdos todos que estão à nossa disposição. O impacto na humanidade foi no sentido de dar um novo sentido à vida. Foi na direção de nos fazer compreender o que é a vida e seus desdobramentos. Mas, naturalmente, que um impacto na humanidade começou por um impacto individual
em cada pessoa que tomou contato com o Espiritismo. No meu caso em específico, eu nasci em lar espírita e desde cedo vejo meus pais estudando, vejo meus pais participando do movimento espírita e ativamente raciocinando com os postulados espíritas. De forma que, se hoje tenho entusiasmo, tenho alegria e gratidão, é decorrência do exemplo e do estímulo recebidos em casa. São impactos muito positivos na vida, porque nós nos sentimos de forma, apesar dos desafios todos que atingem a todas as criaturas humanas, nos sentimos fortalecidos para levar adiante este propósito de progresso tão bem apresentado pelo Livro dos Espíritos, que nos faz compreender a nossa origem divina e a destinação de felicidade. Felicidade plena, que não é ociosa, mas felicidade que convida ao trabalho. Portanto, a nossa gratidão a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, pelo trabalho extraordinário de elaboração da obra através da observação dos fatos, fatos que refletem a nossa realidade espiritual. Somos imortais, não somos este corpo. Somos espíritos ocupando temporariamente um corpo perecível, instrumento de aperfeiçoamento da alma. E, naturalmente, que neste momento de gratidão e cumprimentos ao Livro dos Espíritos e Allan Kardec, também vai o nosso abraço aos amigos de Niterói, do Núcleo Espírita Chico Xavier. Uma alegria esta data. Meu abraço a todos vocês. Queridos irmãos e queridas irmãs do Núcleo Espírita Chico Xavier de Niterói, que está completando 11 anos de fundação, e que coincidência, a comemoração é no dia também em que o movimento espírita comemora 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Aos companheiros e companheiras, trabalhadores e diretores e frequentadores do Núcleo Espírita Chico Xavier, o nosso carinho, o nosso afeto. Porque nós sempre falamos que quando uma casa espírita aniversaria, todo o movimento espírita aniversaria. Mais um ano de realização que se passou, de realização no bem, na divulgação dessa doutrina que se consola, é porque nos esclarece e orienta os passos aqui na Terra. E 164 anos de lançamento dessa obra importantíssima do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, surgiram no mundo algumas coisas importantes. Por exemplo, surgiu Allan Kardec. Até então, o professor Rivail, ou o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, surgiram 3 vocábulos importantes: espiritismo, espírita e espiritista. Esses vocábulos não existiam. Surgiram com o lançamento de O Livro dos Espíritos para identificar essa nova doutrina que surgia como os seus adeptos, quer dizer, espiritismo e também espírita e espiritista, os adeptos do espiritismo. Essa obra é de fundamental importância para que a gente possa conhecer a proposta magna do espiritismo. Cada vez que se estuda, aliás, essa obra não é para ser lida, é para ser estudada. Às vezes a gente vê nos carros
aqueles adesivos Leia Kardec, eu acho que é Leia e Estude Kardec. A obra de Kardec é para ser estudada, melhor que o seja em grupo, senão que se estude individualmente. Mas não vale um só estudo de O Livro dos Espíritos e das demais obras de Kardec. Elas precisam ser reestudadas, elas precisam ser relidas, se for o caso, porque a cada leitura, a cada estudo que nós fazemos dessa obra, com relação ao estudo ou à leitura passada, nós, nessa nova leitura ou nesse novo estudo, encontramos coisas que das últimas vezes não conseguimos perceber. Isso acontece frequentemente. Quer dizer, e com o lançamento de O Livro dos Espíritos surge no mundo, em especial a doutrina espírita. E esse livro, meus irmãos, é muito importante. Ele tem partes, como por exemplo as leis morais, é uma parte, aliás, é um momento no Livro dos Espíritos de extraordinária beleza e realidade. Busquemos estudar o Livro dos Espíritos. E essa comemoração do Núcleo Espírita Chico Xavier é uma alegria para nós, né? Cumprimentar os companheiros dessa casa espírita tão querida ao nosso coração e também festejarmos juntos 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Um afetuoso e carinhoso abraço para todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs do Núcleo Espírita Chico Xavier. Até mais. Para se designarem coisas novas, são precisos novos termos. Assim, o exige a clareza de linguagem para se evitar a confusão e os equívocos que as mesmas palavras com sentidos parecidos possam trazer a todos. 164 anos se passaram desde que esse contexto foi exposto ao mundo com o lançamento do Livro dos Espíritos. E nesses 164 anos, muitos corações e muitas mentes se levantaram e se uniram para fazer, como mesmo o designaram os Espíritos nas informações que trouxeram, que a maior caridade que podíamos fazer, a doutrina dos Espíritos, era a sua divulgação. Como faz esse espaço que leva o venerável nome de Núcleo Espírita Chico Xavier? São 11 anos abraçando corações, consolando, informando, ajudando a caminhar. E nós podemos todos testificar a evolução e o crescimento desse espaço. Acompanhamos a primeira reunião que abriu as portas para que a casa começasse a atuar. E aqui expressamos a nossa gratidão pelos esforços que foram desenvolvidos por tantos companheiros para que esta casa chegasse a completar mais de uma década de atividades. Fica aqui os nossos parabéns por todos aqueles que estão aqui e que por aqui passaram, por trazerem a casa até este momento que com certeza irão levar mais adiante. E é claro, nesses 164 anos que iremos comemorar agora no dia 18, de lançamento do Livro dos Espíritos, que nós possamos todos reconhecer o impacto que esse material, que essas informações trouxeram para a vida de todos nós. A mim, modificou todo o contexto, toda a forma de perceber, de conceber a vida. A você, que aqui se encontra, certamente
algo semelhante também proporcionou. Então fica aqui os nossos parabéns à casa e, é claro, a nossa eterna gratidão a Allan Kardec. Muita paz a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma grande satisfação poder estar aqui participando desse evento do Núcleo Espírita Chico Xavier, na cidade de Niterói, que eu tive o prazer de conhecer no mês de abril de 2019, né, a convite do nosso querido irmão Paulo Sérgio, né, Peixoto, que infelizmente voltou para a pátria espiritual recentemente devido à Covid, e para apoiar também esse evento que vocês fazem para comemorar os 164 anos da publicação do Livro dos Espíritos, né? Que saiu, pois, no dia 18 de abril de 1857, né? E que foi assinado pelo nome pseudônimo Allan Kardec, né? Que Hippolyte Léon Denis Arrivai adotou no momento da publicação desse livro. 1857, mais recentemente encontramos, né, no Jornal do Magnetismo, e também a menção que o próprio codificador fez nas obras póstumas, né, que uma parte dessa obra já estava pronta em 1856, né, alguns meses antes, e tinha, de uma certa maneira, sido impressa, né, uma edição zero, né, que como foi batizada, já em 1856, que foi certamente distribuída para algumas pessoas próximas, né, inclusive aquelas que forneceram a Hippolyte Rivail o material, né, os cadernos com as comunicações, que serviram para compor o livro, né, certamente para eles poderem fazer uma releitura antes da sua publicação definitiva, né. Esse livro realmente é um marco na história, né? É um livro revolucionário que ainda não foi percebido devidamente como tal. Mesmo no movimento espírita, eu acho que nós não ainda temos consciência da importância desse livro, né? O fato que ele é tão fundamental. Vocês sabem, né, pelas literatura, pelos livros que saíram recentemente, que no início do século XIX, ou depois da Revolução Francesa, houve uma corrente de filosofia na França chamada o espiritualismo racional, né? Que foi desenvolvido pelo filósofo Maine de Biran, né? Que, pela introspecção, conseguiu demonstrar que a existência do espírito, a necessidade de um espírito, né? Dentro do ser humano, independente do corpo, onde residiam algumas faculdades fundamentais, como a vontade, né? E ele então desenvolveu essa filosofia de espiritualismo racional, associado também com a moral que decorria dessa filosofia. E esse espiritualismo racional foi até ensinado na Sorbonne, né, e nas aulas de filosofia nos ginásios, nos colégios da França e também de outros países, inclusive o Brasil, naquele período, né, de 1820 até mais ou menos 1850, com algumas interrupções, dependendo daquelas oscilações dos governos que aconteceram na França. Então, Kardec escreveu, né, na Revista Espírita de 1863, que o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, chegou num momento extremamente favorável para ser aceito. E, portanto, os primeiros espíritas foram aqueles que aprenderam o espiritualismo racional na escola, né, nas aulas de filosofia, e que, por dessa razão, aceitaram com mais naturalidade os ensinos espíritas, né, que Kardec codificou nessa primeira obra. E a obra, basicamente, estendeu esse estudo do espírito encarnado, né, que foi feito pelo Maine de Biran, para o espírito também nas fases desencarnada, antes e depois dessa presente encarnação. Então, alargando o escopo, né, de estudo. Isso
como esses alunos, né, que aprenderam o espiritualismo racional tinham essa abertura para aceitar o espiritualismo de um modo racional, eles aceitaram bem rapidamente também esse livro que foi publicado por Kardec. Kardec, nesse livro, ele inaugurou também o que a gente poderia chamar de investigação científica e racional da alma, do espírito, né, que eram, antes disso, reservado para os religiosos, né? E ele também aplicou o método que ele depois descreveu, né, da universalidade do ensino dos espíritos, né? Vendo que os espíritos podiam dar informações assim mais ou menos verdadeiras, dependendo do grau de elevação deles, né? Ele aplicou esse método, né, juntando aqueles caderninhos que ele recebia, né, com muitas comunicações que foram recebidas em muitos grupos em Paris, né, para compor o primeiro volume. E esse primeiro volume, então, se espalhou pelo mundo. Ele recebeu correspondências de volta, né, do mundo inteiro, né, de pessoas que acrescentaram novas comunicações, novos elementos, né, que ele compilou na revisão do Livro dos Espíritos, né, a terceira revisão, que foi a definitiva, que saiu em 1860, né, aplicando, então, esse critério da universalidade do ensino dos espíritos, né? Esse é outro marco fundamental do livro, desse livro. O impacto desse livro na humanidade ainda é limitado, embora os espíritas, ou simpatizantes, hoje em dia, já se contam em dezenas de milhões, né? Tem mais espíritas, simpatizantes espíritas pelo mundo, né, inclusive no Brasil, né, onde tem a grande maioria, do que, por exemplo, pessoas de confissão israelita, né? Quer dizer, isso já é um marco bastante importante, né, que o espiritismo atingiu, mas assim mesmo, 40 milhões comparado com a população da Terra de quase 8 bilhões, ainda é uma proporção extremamente baixa, né? Então, o impacto desse livro ainda vai se espalhar mais ainda nos tempos vindouros, com certeza, né? Porque outra característica desse livro é que a doutrina que ele contém, né, que veio dos espíritos, como Kardec explica bem no Caráter da Revelação Espírita, primeiro capítulo do livro, do último livro que ele publicou, que é a Gênese, né, tem essa característica que esses ensinos que os espíritos trouxeram eram de vanguarda para a época, e tanto é que a doutrina que o Livro dos Espíritos contém, ela é extremamente sólida. Até hoje, nenhum dos pontos fundamentais que o Livro dos Espíritos contém, né, revelado pelos Espíritos, foi demonstrado como sendo errado, né? É uma estabilidade bastante extraordinária, né, para uma filosofia como esta, né? Isso também é um elemento que reforça, né, esse caráter da revelação espírita, né, que os espíritos trouxeram alguma coisa que, com certeza, tem alguns séculos, né, adiantado sobre o tempo, né, e que somente vai ser descoberta aos poucos, né? E podemos fazer um paralelo com o evangelho que Jesus trouxe, né, que 2000 anos mais tarde ainda é mal interpretado e pouco compreendido, né? Algo semelhante pode acontecer, vamos esperar num prazo mais curto, né, para ser melhor entendido, com essa filosofia espírita que os espíritas trouxeram, né, e que o Allan Kardec codificou. E nós aqui da França, né, eu estou trabalhando na Federação Espírita Francesa e no Movimento Espírita Francófono, estamos reeditando e divulgando, né, o Livro dos Espíritos a preços bem populares para justamente dar o acento, né, nessa divulgação. E devo dizer também que aqui na França, o Livro dos Espíritos se vende bastante, porque tem umas quase 10 editoras diferentes, né? E quando a gente vê as estatísticas dos livros, se vendem vários milhares de exemplares a cada ano. E isso também é um sinal encorajador que esse livro
realmente vai ser a contribuição fundamental, né, para a era de regeneração pelo qual o nosso mundo está se encaminhando, né? Porque tivemos as religiões, né, dogmáticas, temos também ainda hoje a ciência, que também tem um dogma materialista, infelizmente, né, que ainda não adota um paradigma espiritualista, embora nunca foi demonstrado que o espírito não existe, né? Todo mundo agora está se dando conta, né, mesmo na França, que é um governo laico, né, que uma sociedade necessita, como Kardec falou, e Leon Denis também reforçou bastante na obra dele, necessita de uma moral, de uma base que responde à lógica e à razão, né, que é universal e que as pessoas podem aderir, né, porque senão, sem essa moral, a sociedade não tem estabilidade e sempre vai ter os problemas que a gente sente até hoje, né, de desigualdades sociais, de violências, de falta de respeito do próximo e, enfim, todas essas coisas que a gente pode ver hoje em dia. Aí também o Livro dos Espíritos tem um papel enorme para trazer essa moral universal, né, contida no livro terceiro desse Livro dos Espíritos, e que deveria, né, ser acolhida positivamente pela maioria dos movimentos espiritualistas e religiosos pelo mundo. É só um pequeno resumo que eu estou dando aí para vocês agora, né, mas para marcar a importância, né, desse aniversário desse livro, e fico aqui mais uma vez agradecido pelo convite de poder colaborar com essa comemoração. Um forte abraço a todos e que a paz de Jesus permaneça conosco. Imagina a minha alegria de estar podendo participar dessa festa, dessa casa querida, o Núcleo Chico Xavier, a que eu já compareci tantas vezes. O Márcio me pediu um depoimento sobre o Livro dos Espíritos. Eu quero primeiramente dizer que é uma solicitação muito difícil, porque talvez a mais bela palestra que eu ouvi até hoje sobre o Livro dos Espíritos foi feita exatamente pela Ieda Hungria, baseado no livro do Canuto de Abreu, né, o Livro dos Espíritos, sua tradição histórica, mas ela fez essa palestra para nós, no Aureliano, de uma maneira belíssima, e eu aguardo até hoje na memória. Dizer da importância do livro em minha vida é relativamente fácil, porque há 50 anos, 51 anos, que eu cheguei na casa de Aureliano e de lá nunca mais saí. Nos últimos anos eu tenho inclusive me dedicado a estudos da Bíblia, tentado me aprofundar, e eu falo para os meus amigos que eu poderia até ter tido em algum momento da minha vida uma certa vivência numa igreja católica ou evangélica, porque isso me daria um pouco mais de conhecimento bíblico. Hoje em dia é muito difícil, eu tenho de estudar muito, porque a minha trajetória nessa encarnação foi feita toda em torno do Espiritismo. Estou até hoje estudando essa obra magnífica, né, esse trabalho extraordinário do codificador, e não me canso nunca. Então, tenho aqui o meu relato no sentido de que a gente se aprofunde, que a gente o estude, que a gente sorva para dentro de nós essas mensagens que são mensagens de libertação e de paz. Uma boa tarde a todos, uma boa festa, e estamos juntos, hoje e sempre. Um abraço. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. O dia 18 de abril de 1857 ficou marcado na história da humanidade como um dia muito especial, porque foi nesse dia que o professor Allan Kardec trouxe a lume o objeto de um trabalho muito grande que ele fez, aliado a alguns companheiros, inclusive médiuns, através do qual o mundo espiritual superior ditaram respostas às perguntas
por ele sabiamente elaboradas. O livro dos Espíritos é para toda a humanidade um novo rumo. Se conseguirmos colocar em prática os ensinamentos ali contidos, estaremos caminhando para a humanidade renovada. Para mim, em especial, modificou o rumo de minha vida. Então, nesse dia tão especial, nós louvamos a Deus e agradecemos a Allan Kardec pelo trabalho especial que ele fez e que resultou no Livro dos Espíritos. Muita paz a todos. Olá, meus amigos. Estou aqui nessa hora, encaminhando a todos vocês o meu abraço e a alegria da gente estar nessa hora conversando sobre os 164 anos de O Livro dos Espíritos. Analisando a chegada do Espiritismo na Terra, nós vamos ver que, conforme Herculano Pires diz, houve assim uma invasão organizada e os batedores que vieram à frente anunciando essa chegada desses espíritos que vieram realmente através da mediunidade, né, das meninas e de tantos outros médiuns. Eles vieram trazer uma nova concepção de vida. E o professor Rivaio, né, que quando ele começou a ouvir na notícia daqueles fenômenos a respeito das mesas girantes, nós todos que estamos estudando, a gente lembra, né, desse fato. O que foi que aconteceu? Ele se recusou, né, a admitir que aqueles fatos aconteciam. Mas ele foi pesquisar e ele, então, vai descobrir que todos aqueles fenômenos que eram motivo de festa, né, nos salões de Paris, eles tinham, em realidade, como origem a existência, a influência dos homens que haviam morrido. Quer dizer, ele veio constatar que a vida continuava, né? Então, nós vamos ver a série de pesquisas que ele fez, a riqueza de material que ele fez para trazer para nós e publicar o Livro dos Espíritos. E é interessante, meus amigos, quando lá na Revista Espírita, né, a gente encontrou uma reportagem, ou melhor, uma carta de uma pessoa, de um capitão reformado. Ele vem dizer assim para Kardec, eu acho que justamente aí está a importância da publicação desse livro, que ele diz assim na carta que ele manda para o professor Rivaio. Ele diz assim: Vossa Excelência submeteu minha paciência a uma grande prova pelo retardamento da publicação do Livro dos Espíritos há tanto tempo anunciado. Felizmente, não perdi com a espera, porque ele ultrapassa toda a ideia que eu havia feito, baseado no prospecto. Quer dizer, fazendo um parênteses, havia um prospecto avisando que ia ser publicado o Livro dos Espíritos, né? E aí, quando ele é publicado, este amigo, né, que era um capitão reformado, né, da Marinha, ele vai ler o livro e ele, então, vem encaminhando esta mensagem para o professor Rivaio. E ele diz uma coisa que a gente vai, então, realmente justificar a importância da obra. Ele diz assim: impossível descrever o efeito em mim produzido. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Parece-me que uma porta, até hoje fechada, abriu-se subitamente. Minhas ideias ampliaram-se em poucas horas.
Então, meus amigos, nós que estamos aqui nesta hora com vocês, comemorando esse instante, eu fiquei refletindo nesta observação deste amigo, né? E vendo que o Livro dos Espíritos provocou exatamente isto na nossa vida. É como ele diz, né? Nós estávamos numa escuridão. E a gente pode dizer, nós estávamos vivendo uma ignorância pelos preconceitos, pelas ideias esdrúxulas que nós ainda tínhamos a respeito da vida, né? E chega a doutrina espírita através de O Livro dos Espíritos e nos abre uma porta de entendimento a respeito da vida e da vida além da morte, dizendo para nós, então, que nós somos seres, que nós estamos aqui numa passagem muito importante para a nossa vida, mas nós não somos daqui. E saber disso, meus amigos, realmente muda a nossa vida. Esta nova concepção de vida faz com que a gente altere todos os valores. E assim como esse amigo, muitos de nós, a maioria de nós vamos ouvir no dia a dia esses depoimentos das pessoas que se debruçaram neste livro. Ele diz assim, eu vou repetir, porque é importante, eu tenho impressão, ou melhor, eu tenho a certeza que você também está pensando assim, quando ele diz, né? Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Parece-me que uma porta, até hoje fechada, abriu-se subitamente, as minhas ideias se ampliaram. Então, meus amigos, isto aconteceu conosco. Então, nesse instante em que nós estamos aqui comemorando esse mais um aniversário de O Livro dos Espíritos, né? Nós, então, vamos agradecer. E há também uma outra carta que vai fazer com que a gente feche esse nosso comentário, quando é do Guilherme de Chalard, né? Que era um jornalista naquela época. Ele disse assim, a todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham, e que nas suas quedas regam com as lágrimas o pó da estrada, diremos, lede o Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos traz as respostas que nós estamos precisando, né, para alcançar um outro nível de desenvolvimento na Terra. Então, nós não somos daqui, nós estamos aqui tendo em vista as nossas imperfeições, e a doutrina que faz esse trabalho de renovação dos nossos conceitos vai provocar novos valores, novo comportamento em nossa vida. Então, nós temos a certeza que com estes conhecimentos nós realmente ganhamos vida nova. Muito obrigada, meus amigos, muita paz. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Núcleo Espírita Chico Xavier. Estamos passando por aqui para deixar o nosso abraço nessa data tão especial, 18 de abril, em que o Núcleo Espírita Chico Xavier completa 11 anos de existência. Esse ponto de luz que tivemos a oportunidade de, durante esses 11 anos, acompanhar o seu desenvolvimento, tivemos a oportunidade de muitas vezes estarmos aí compartilhando estudos, e nessa data tão importante, nós gostaríamos de deixar o nosso abraço para todos aqueles que são os responsáveis por manter esta luz acesa, sejam aqueles do plano físico, sejam aqueles do plano espiritual, desejando muitos anos, muita força para dar seguimento à missão de
consolar os corações aflitos e famintos que são enviados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também nesta oportunidade, que foi especialmente escolhida para fundar o núcleo, nesta oportunidade temos uma outra comemoração, que é o surgimento do Livro dos Espíritos entre nós. Lá num recuado 18 de abril de 1857, num sábado de primavera, era lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, há, portanto, 164 anos atrás. Ora, o lançamento desta obra entre nós, que veio cumprir a promessa do Cristo, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, de nos trazer um outro Consolador, que nós necessitamos demais desse Consolador, deste manual de educação, como vai dizer o professor Herculano Pires, que vai nos dar uma nova possibilidade de vivermos, que vai nos mostrar uma nova concepção de vida, nos mostrando quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Uma obra sem contradições, uma obra atualíssima, uma obra perfeita, recebida pelas mãos de Allan Kardec, esse missionário que encarnou para receber o Consolador prometido. Então, esta obra ela é de extrema importância para a humanidade, porque mostra caminho para a felicidade. Esta obra vem destruir aquilo que nos faz infelizes, como o materialismo, o imediatismo, o hedonismo. Esta obra vem nos despertar da imaturidade, do sono da ilusão, para podermos assim encontrar caminhos e sermos mais felizes. Então ela vem trazer impactos altamente positivos para a humanidade, porque vai explicar a dor, meus amigos. Vai explicar o porquê do nosso sofrimento, vai consequentemente gerar esperança, consolo, vai fazer com que nós mergulhemos no nosso processo de autoconhecimento e assim colaboremos para construir esse mundo melhor, esse mundo regenerado. É obra de estudo obrigatória em todas as casas. A nossa experiência pessoal ao estudarmos esta obra é de que passamos a compreender a vida de uma outra forma, né? Antes vivíamos mergulhados num materialismo e após a leitura do Livro dos Espíritos passamos a ver a vida de uma outra forma. Passamos a encontrar novos caminhos, passamos a entender de fato o que é a felicidade, pois até então não entendíamos. Então, nesta data em que duplamente comemoramos a fundação do Núcleo Espírita Chico Xavier e os 164 anos da publicação do Livro dos Espíritos, deixamos o nosso abraço a todos os nossos amigos, nossos irmãos, e o desejo de que muito brevemente possamos estar reunidos novamente. Um grande abraço a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. O 18 de abril, para nós que somos aprendizes da doutrina espírita, mostra a clarinada de uma nova era, a era da regeneração. É para o despertar de um tempo novo. É um marco na história do pensamento, na cultura humana, na relação humana. Há algumas novidades que o Livro do Espírito traz e que nós gostaríamos de colocar aqui, embora muito brevemente. O primeiro é o conceito de Deus. Pela primeira vez na história do pensamento humano, nós não temos um Deus corpóreo com representação física. É o Deus Criador, é o Deus Presença, é o Deus que está ao mesmo tempo criando, ao mesmo tempo orientando. Deus ponto, em cada não ponto do universo. Desde o átomo mais elementar, das subpartículas mais infinitesimais, até as galáxias gigantescas, Deus é. E é integralmente. Isso é uma novidade. Faz parte da clarinada. A outra novidade é a reencarnação, que na verdade sempre existiu o conceito, mas pela primeira vez também na história do pensamento, a reencarnação é colocada dentro da lei de causa e de efeito. Você pode semear, mas você vai colher. E ela é de justiça, e ela é de evolução. E aí aparece um outro conceito extraordinário, né? O universo é evolutivo. As coisas vêm do mais simples para o mais complexo.
E nós fazemos parte desse processo. Seres humanos atingiram um nível de ter consciência. Essa consciência gera responsabilidade. Isso pode, de acordo com o que nós seguirmos, aumentar o nosso processo evolutivo, acelerar o nosso processo evolutivo. Essa evolução está nos minerais, nos vegetais, nos animais, nos hominais, nos espíritos superiores, em toda parte. Evolução é a regra do universo. Aliás, quando fala em regra, a doutrina espírita nos mostra, com o livro dos espíritos, um universo tangido por leis. Leis que estão na matéria, porque Deus é, e Deus é lei. Deus é justiça, Deus é amor. Deus que está na matéria mais primitiva e mais elementar, Deus. Isso aí faz com que nós estejamos evoluindo continuadamente. Essa ideia permite que nós estejamos realmente crescendo na direção do bem, né? Então, a outra questão básica que aparece no livro dos Espíritos é a mediunidade, que também sempre existiu, mas era uma grande confusão. Agora, a mediunidade como atributo humano, alguma coisa que está associada ao processo relacional, ao nível da comunicação, tornar comum, né? Essa mediunidade que nos permite trabalhar um pouco mais e melhor na direção do bem, isso é uma novidade que o Espiritismo coloca, está no livro dos Espíritos. Ao lado disso aparece o perispírito, que é uma outra novidade, que também sempre existiu desde os egípcios antigos, quando falavam do Ka, né? Nós tínhamos a ideia, mas agora esse modelo organizador biológico, essa embreagem entre o corpo físico, a estrutura física e a estrutura espiritual, né? Esse regulador vibratório, é a primeira vez que isso aparece e é realmente absolutamente extraordinário. E finalmente a fé como sistema e a fé como sintonia, né? Deus é lei, lei que está no mundo material e Deus que está na espiritualidade, em tudo, né? Leis que saem do mundo material e vão para o mundo moral. E é a fé que nos permite sintonizar com esse Deus através de vibrações cada vez mais elaboradas que nós venhamos a ter para crescermos na direção da luz. Quando nós pudermos comemorar efetivamente a entrada efetiva da humanidade na era da regeneração, certamente o Livro dos Espíritos será colocado no altar íntimo para que nós possamos homenagear essas grandes almas e, sobretudo, Allan Kardec, que preparou, coordenou, juntamente com os espíritos superiores, o surgimento desse tempo novo para a humanidade inteira. Nossa reverência ao Livro dos Espíritos. Muita paz. Anos do lançamento de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, em Paris, no ano de 1857. Nessa primeira edição, o livro continha 501 questões. Posteriormente, Kardec fez uma revisão e uma atualização, e a obra passou a ter o formato atual, que nós temos 1019 questões. O Livro dos Espíritos é uma obra básica necessária ao estudo, ao domínio de todos os espíritas, porque nos explica de onde viemos, para onde vemos e o que estamos fazendo aqui. Ela tem a seguinte conformatação. Melhor dizendo, ela apresenta a seguinte formatação. Ela tem uma apresentação geral, depois uma introdução ao estudo da doutrina espírita, que contém 17 itens, cada um mais importante que o outro. Em seguida, vem os prolegômenos, onde Kardec afirma taxativamente que a autoria da doutrina espírita não é dele, e dos espíritos superiores, dos espíritos que transmitiram a mensagem sobre a coordenação do espírito da verdade. E tem também uma conclusão, que é formada de 9 itens. Entre esse início e o final, o Livro dos Espíritos contém o conteúdo primordial, está dividido em 4 partes. Nós temos das causas primeiras ou primárias, onde fala de Deus,
da natureza, dos seres vivos, da criação, da providência divina. Nós temos a segunda parte que nos fala do mundo dos espíritos, ou da vida espiritual, essa realidade extrafísica, tudo o que acontece lá, inclusive sobre a reencarnação. Nós temos a terceira parte que nos fala das leis morais da vida, todas elas, e conclui com a lei de justiça, amor e caridade, e a última parte que nos fala das esperanças e consolações sobre o futuro nosso como espírito e como humanidade. É, portanto, uma obra de leitura obrigatória. Eu diria que mais que leitura, é uma obra que o espírita consciente, sincero, deve ter domínio de seu conteúdo. E é por ser uma obra que nos fala não só da imortalidade da alma, da sua sobrevivência, mas da sua individualidade, a sua capacidade de comunicar-se com os diferentes planos de vida, inclusive conosco, as suas relações conosco, que estamos nesse plano físico, né? As influências boas ou não. Nos fala também de todas as leis morais da vida que permitem ao ser humano ascender a planos mais elevados, saber usar o conhecimento, o domínio do intelectual que ele vai aprimorando ao longo das existências. Nos fala, portanto, da vida futura, do nosso destino. É com muita alegria que nós estamos aqui lembrando e comemorando esses 164 anos do Livro dos Espíritos, que na sua folha de rosto está escrito Filosofia Espiritualista. Que Deus continue nos abençoando e que a equipe do Espírito da Verdade, que transmitiu essa obra, continue a nos inspirar, a nos iluminar, a fim de que possamos nos transformar em pessoas melhores. Muita paz para todos. Olá, meus amigos, minhas amigas do Núcleo Espírita Chico Xavier, de Piratininga, Niterói. Muito obrigado por esse convite para conversar um pouquinho com vocês nos 11 anos de atividades do Núcleo e 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos, que comemoramos no dia 18 de abril. Sou Marcos Demário, para lembrar da importância dessa data, que sem dúvida alguma o surgimento do Espiritismo no mundo veio iniciar, ou melhor dizendo, veio alavancar o desenvolvimento do senso moral de nós, seres humanos, os espíritos atualmente reencarnados na face do planeta Terra. O Livro dos Espíritos é um marco histórico, uma obra que lança a doutrina espírita, uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. Uma doutrina que nos traz a imortalidade da alma, Deus como Pai e Criador, nos traz a comunicabilidade entre as duas dimensões da vida, a espiritual e a material, a lei de evolução, porque somos destinados à perfeição, a reencarnação, enfim. Nós então descortinamos com o Livro dos Espíritos toda uma doutrina que vem falar à nossa mente, ao nosso coração, ao profundo da nossa alma. Por isso, todos os anos, a data de 18 de abril é muito importante para nós espíritas, que sabemos estamos num processo de transformação da humanidade, do nosso planeta, onde nós estamos saindo paulatinamente do mundo de expiações e provas e adentrando ao mundo de regeneração. Por isso, a nossa homenagem a Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, a nossa gratidão a ele e aos espíritos superiores e outros que colaboraram na formação
da codificação espírita, nos entregando então essa luz imperecível que é o Espiritismo. E o nosso abraço e a nossa gratidão a vocês do Núcleo Espírita Chico Xavier pelo trabalho amoroso que vem fazendo junto à coletividade, ao trabalho de divulgação do Espiritismo, trabalho esse tão importante. Então juntamos as duas coisas no 18 de abril, 164 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos e 11 anos de Núcleo Espírita Chico Xavier. Que bênçãos de paz, que bênçãos de amor cubram a todos vocês que fazem essa casa espírita e que cada vez mais o Livro dos Espíritos, trazendo para nós a nossa realidade espiritual imortal, possa ser luz nos corações de todas as pessoas, nas mentes de todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade. Paz em todos os corações. 18 de abril de 1857. A velha Europa amanhece com um novo despertar. Uma nova ordem estava surgindo na Terra. A revelação dos Espíritos para os espíritas. A revelação codificada, organizada, dignificada por Allan Kardec, que abriu mão de tudo, da fama, como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, para se esconder no anonimato de Allan Kardec, por entender que a obra era por demais maior do que ele. Ela, sim, deveria ser exaltada. E graças a ele, temos hoje, na codificação espírita, um roteiro seguro para as nossas vidas. Um roteiro seguro para a humanidade. O que seríamos de nós, nesses momentos tão difíceis que passa a humanidade, se não tivéssemos acesso à mensagem codificada por Allan Kardec? Uma mensagem encorajadora, mostrando que a vida material é uma transitoriedade necessária ao processo evolutivo do espírito. Mas a vida na Terra não é o fim do espírito. A vida da Terra não é o habitat do espírito. Estamos de passagem, como um aluno fica de passagem em uma escola, mas nenhum aluno fica para sempre na escola. A escola é uma oportunidade de aprendizado por um período um pouco maior, um pouco menor, dependendo do desempenho desse aluno. E assim é a vida na Terra. Ficaremos um pouco mais ou um pouco menos, de acordo com as necessidades evolutivas de cada um de nós. Alguns desencarnam cedo, outros desencarnam em meia-idade e outros em idade avançada. Mas pelo conhecimento doutrinário, entendemos que a vida real do espírito é o plano espiritual. O habitat do espírito é o plano espiritual. E para lá retornaremos. Mas a codificação nos traz coragem, discernimento para vivermos na Terra com dignidade, com perseverança. Não teremos jamais desânimo. Uma afirmativa do Senhor Jesus: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e nós haveremos de vencer também. Trazemos, repito, as limitações evolutivas temporárias para cada um de nós. Mas na codificação, entendemos que devemos nos esforçar, devemos crescer, devemos olhar o nosso próximo como nosso irmão. Os adversários são professores fantásticos, desafiando-nos a um processo educativo novo, o perdão, a compreensão. A morte significa a libertação do espírito para o plano verdadeiro dele. Nós que aqui ficamos, pelo conhecimento doutrinário, entendemos que é um até breve.
todos os nossos conceitos antes materialistas são renovados pelos conceitos espiritistas. Cabe-nos, nessa data, repito, um grande agradecimento a Allan Kardec, a esse espírito glorioso, a esse espírito de escola, que abre mão dos planos superiores, no qual não imaginamos ainda como é a vida lá, para adentrar mais uma vez no orbe terreno, dando testemunho, dando amor, testemunho de amor à causa do Cristo. Mais uma vez foi chamado e mais uma vez cumpriu a sua tarefa. A nossa gratidão profunda, o nosso muito obrigado ao codificador da doutrina espírita. Que saibamos assumir as nossas responsabilidades diante do conhecimento doutrinário e colocá-las em prática, principalmente no processo de renovação interior, para que possamos crescer, que essa é a proposta do Espiritismo, essa é a proposta de Kardec, essa é a proposta do Evangelho do Senhor Jesus. Que o homem velho se apague e que o homem crístico surja em ações dia após dia. Que Jesus nos abençoe. Que Deus, no seu amor infinito, continue nos envolver hoje e sempre. Que assim seja. Foi no ano de 1857 que circulou pela primeira vez no mundo, lançado em Paris, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Ali, em Paris, que centralizava as atenções e os interesses da inteligência mundial. Nós sabemos hoje, com segurança, o grande impacto que este livro produziu na opinião pública, não só da França, mas na opinião pública mundial. E sabemos que este livro passou a representar, desde aquele momento, um verdadeiro divisor de águas no plano da cultura espiritual do nosso planeta. Por quê? Porque este livro vinha encarar o problema espiritual de uma forma diferente daquela forma, porque este problema estava sendo tratado até aquele momento. Este livro deslocava subitamente o problema espiritual do plano obscuro do misticismo religioso para trazê-lo ao plano, como diria Descartes, das ideias claras e evidentes. Este livro deslocava o problema espiritual do plano do mistério para trazê-lo ao plano da realidade objetiva, para trazê-lo ao plano racional, para fazer com que o homem pudesse tratar do espírito como uma realidade viva, o homem pudesse encarar a espiritualidade do ponto de vista de uma lei natural. Que Deus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem, que Jesus nos abençoe para podermos tirar desta noitada em que aqui estamos falando das revelações cristãs, podermos tirar desta noitada as inspirações que nos esclarecerão e nos orientarão na nossa vida terrena. Olá, com muita alegria que eu venho hoje aqui parabenizar o Núcleo Espírita Chico Xavier por mais um aniversário, por mais um ano de existência. Agradeço imensamente ao Márcio, à Dona Ieda, por hoje, fazer parte, por ter sido acolhido junto a essa casa cheia de luz, cheia de amor, que distribui caridade, que distribui solidariedade, que distribui fraternidade e que propaga a doutrina espírita. Muito obrigado, de coração, muito alegre por fazer parte desse momento. E também, a gente não pode deixar de lembrar a comemoração dos 164 anos do surgimento do Livro dos Espíritos. A 18 de abril de 1857, Kardec nos traz essa obra fantástica, maravilhosa, que veio causar uma verdadeira revolução na humanidade. A gente sempre destaca,
a importância que essa obra tem para nós espíritas. Ela veio tirar o véu dos nossos olhos. Ela veio nos trazer conhecimentos, esclarecimentos através dos espíritos da codificação, através do espírito da verdade, que possibilitam a nossa transformação, o nosso entendimento do que é a vida. Vem nos trazer informações, veio nos trazer tudo o que é necessário para a nossa evolução, para a nossa transformação, de maneira simples, de maneira didática, de maneira pedagógica, como só Kardec poderia fazer. Então, a gente, tendo o Livro dos Espíritos como referência na doutrina espírita, como um livro base, né, de onde se originou as outras obras fundamentais, a gente tem sempre que destacar a necessidade do seu estudo, não simplesmente uma leitura, a necessidade do seu estudo intermitente, permanente. Eu sempre costumo dizer que o estudo do Livro dos Espíritos, para nós espíritas, né, ele ocorre a partir do momento que a gente inicia até o nosso último dia de presença aqui nessa orbe terrestre. Então é sempre importante a gente destacar isso, a importância de tudo que ele nos trouxe, um verdadeiro tratado filosófico, né? Onde para nós hoje não existe mais obscuridade, não existe mais dúvida. O nosso ponto de vista em relação à vida, em relação a tudo e a todos, se modifica a partir dessa obra. A imortalidade da alma, a necessidade da reencarnação como uma bondade, uma misericórdia de Deus, né? Nos oferecendo a possibilidade de progresso, de avanço, de evolução. Um Deus justo, um Deus misericordioso, né? Que não castiga, que não pune. Então é muito importante a gente compreender o Livro dos Espíritos como um livro fundamental para nós espíritas, como um livro que deve ser discutido, que deve ser estudado, que deve ser compreendido. Cada vez mais a gente vê as dúvidas de todo mundo, as dúvidas das pessoas, os problemas, as dificuldades no enfrentamento dos obstáculos, as tristezas, as alegrias, as angústias, né? Tudo isso a doutrina nos coloca de uma maneira simples, de uma maneira racional, de uma maneira comprovada, essa relação do mundo físico com o mundo espiritual. A importância de nós termos esse entendimento e, a partir daí, mudar o nosso olhar, mudar a nossa visão diante do próximo, diante de tudo que acontece conosco e à nossa volta. Então, é dia de alegria, de comemorar também essa obra, 164 anos, dessa obra magnífica. Parabéns mais uma vez ao Núcleo, parabéns a todos os membros, a todos os colaboradores, e vamos estudar o Livro dos Espíritos cada vez mais. Boa noite, meu nome é Eduardo Campos de São Tiago e gravo esse vídeo em atenção ao pedido do nosso querido Márcio Hungria para que dessemos um breve depoimento sobre a importância de O Livro dos Espíritos e seus impactos para a humanidade e na nossa vida pessoal, em celebração aos 11 anos de fundação do Núcleo Espírita Chico Xavier e em homenagem aos 164 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. Pois bem, vou optar por contar aqui uma história que ouvi inúmeras vezes das bocas de meus pais e tios em nossas rodas de conversa em âmbito familiar. Antes, um breve apanhado histórico sobre as personagens dessa história interessante, meu bisavô Joaquim Antônio e seu irmão Polidoro. Joaquim Antônio de São Tiago, pai de meu avô Arnaldo Claro de São Tiago, residente em São Francisco do Sul, Santa Catarina, era professor primário, deputado estadual e intelectual, tendo sido patrono da Academia Catarinense de Letras. Um dos seus irmãos, Polidoro Olavo de São Tiago, nascido em 1852 na então Desterro, atual Florianópolis,
Foi engenheiro civil, jornalista, político catarinense, casado com Francelina Dias da Cruz, de família renomada do Rio de Janeiro. Polidoro ingressou na política em 1890 como deputado à Constituinte Estadual e em 1894 foi vice-governador de Santa Catarina, assumindo o cargo de governador no final daquele ano, em substituição a Hercílio Luz. Entre outras atribuições, coube a Polidoro a reforma educacional do Estado. Há inclusive no centro de Timbó, em Santa Catarina, uma escola de ensino fundamental que recebeu seu nome em sua homenagem. Foi também sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e colaborou intensamente com o jornal O Albor de Laguna, sendo a casa que construiu e onde morou em Laguna tombada como patrimônio histórico do município. Pois bem, por conta do seu trabalho, Polidoro viajava pelo país. No retorno de uma dessas viagens, consta na crônica familiar que chegou na casa do irmão, Joaquim Antônio, cheio de novidades a respeito de uma doutrina que acabara de conhecer no Rio de Janeiro. Os dois trancaram-se no escritório do Joaquim Antônio com a participação da mulher dele, minha bisavó, Clara Almeida, também intelectual e professora, e vararam a noite e a madrugada conversando sobre a obra de Allan Kardec e, entre elas, naturalmente, o Livro dos Espíritos. No início, quando os irmãos conversavam, Joaquim Antônio via o Espiritismo mais como uma matéria de filosofia, sem necessidade, não viu no momento, de mudar de religião, permanecia católico. Polidoro tentava convencer o Joaquim Antônio a ingressar na nova religião e o Joaquim Antônio dizia que considerava o Espiritismo apenas filosofia. É preciso dizer que Joaquim Antônio e Clara eram muito católicos, frequentando missas e participando com fé de todos os rituais. Por um tempo continuaram até a estudar a obra de Kardec, mas em viés de uma nova filosofia, não deixando de ser adeptos do catolicismo. É preciso dizer também que, de volta ao Rio de Janeiro, Polidoro Olavo foi o fundador do que hoje é a Assistência Social Espírita da Federação Espírita Brasileira, FEB, na época, 1890, a Casa de Assistência aos Necessitados, obra depois consolidada por Bezerra de Menezes. Mais tarde, um dia voltando a São Francisco do Sul, em dia de missa, Polidoro perguntou se Joaquim Antônio não iria à missa. A resposta foi que não. Depois de ter conhecido o Espiritismo, não podia voltar a praticar o catolicismo. Clara, a esposa, teve mais resistência na mudança de religião, chegando até a batizar um dos filhos que Joaquim Antônio não tinha batizado. Mas depois ela também se tornou espírita, chegando a ser bastante ativa nas lides doutrinárias. Joaquim Antônio e Clara fundaram então em 1895, com outros conterrâneos, o Centro Espírita Caridade de Jesus, em São Francisco do Sul, um dos mais antigos em funcionamento no Brasil. Essa história ela ilustra bem a influência que uma única decisão que tomamos pode influenciar as vidas de muitas e muitas outras pessoas ao longo do tempo. Além dos trabalhos que vêm sendo realizados por tantos e tantos anos por aqueles que sucederam os fundadores do Centro Espírita Caridade de Jesus, a descendência de Joaquim Antônio e Clara, bastante numerosa por sinal, seguindo os passos do casal, também abraçou o Espiritismo e vem contribuindo a gerações com o movimento espírita, seja pela fundação de novos centros espalhados pelo país, seja contribuindo de formas variadas com a propagação dos princípios doutrinários do Espiritismo. Então, nessa celebração dos 11 anos de fundação do Núcleo Espírita Chico Xavier, nosso desejo é que, tal como aqueles que há 126 anos lançaram as bases para um novo grupamento espírita lá no sul do país, os responsáveis e os colaboradores do Núcleo Espírita Chico Xavier de Niterói continuem firmes em seu propósito, deixando bases sólidas para que o centro continue espalhando por muitos e muitos anos
as luzes do Espiritismo, consubstanciado em O Livro dos Espíritos e demais obras da codificação, sob as bênçãos de Jesus. Abraço fraterno a todos, muita paz.